Boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente aqui hoje, em mais um evento do ciclo de palestras da Associação Médica do Rio Grande do Sul. O meu nome é Júlia, eu sou funcionária do Núcleo Técnico Científico aqui da Anrinhos. Ajudo a construir esse evento que todo mês nós nos juntamos para assistir com profissionais de gabarito. Dessa vez a gente vai conversar sobre saúde do homem, em comemoração ao Novembro Azul, né, que é uma campanha de conscientização muito importante, assim como a gente tem Outubro Rosa, a gente também fala sobre a saúde do homem, né? Hoje nós estamos aqui com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção RS, que são nossos parceiros. Os palestrantes de hoje vão ser a doutora Ana Francisca Mazzotti, que é médica urologista pela Sociedade Brasileira de Urologia, urologista no Hospital Nossa Senhora da Conceição, preceptora do Serviço de Residência Médica da especialidade e corpo clínico no Hospital Moinhos de Vento. Ela vai fazer a primeira exposição e depois nós vamos ter a participação do Dr. Emanuel Burke dos Santos. Ele é médico graduado pela URGS, especialista com residência em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pela Sociedade Brasileira de Urologia. Ele é fellow em urologia pela Wayne State University em Detroit, nos Estados Unidos, mestre e doutor em medicina pela URGS, médico do Serviço de Urologia e cirurgião do Serviço de Transplantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É preceptor dos programas de residência médica em urologia e transplante renal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Temos dois grandes profissionais aqui para conversar com a gente hoje. Vou passar, sem mais delongas, então vou passar a palavra para a doutora Ana Francisca, que vai iniciar o nosso evento. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui hoje e tenham um ótimo evento. Muito obrigada, Júlia, pela apresentação. Eu quero agradecer, primeiro, a Sociedade de Urologia e principalmente a RIGS pela oportunidade de a gente estar aqui expondo um pouquinho do nosso trabalho e chamando a atenção da importância do cuidado da saúde do homem, né, neste mês que a gente tem como intitulado o Novembro Azul. Né? Só vamos começar o compartilhamento da tela, eu acho. Consegue aí? Eu preciso só que me autorize a compartilhar, porque acabou caindo a autorização de compartilhamento quando nós reentramos. Beleza, só um minutinho que eu tô aqui, prontinho. Podemos começar, então? Eu e o colega Emanuel, a gente trouxe uma palestra hoje aqui, uma conversa com vocês um pouquinho mais ampla do que o tradicional câncer de próstata, para lembrar do homem como um todo, né? Então, para chamar a atenção de outras coisas também, além do câncer de próstata, né? Que a gente deve atentar na saúde do homem especificamente. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para colocar no chat e, ao final, eu e o doutor Emanuel vamos tentar responder tudo que for possível aí. Tá? Próximo. Então, assim, para vocês saberem, a maioria dos homens, né, muitos homens, não costumam consultar rotineiramente, né, com algum médico, que nem as mulheres costumam ter esse hábito. Então, eles só vêm à consulta quando eles sentem algum mal, né, quando eles estão com alguma dor ou percebem alguma coisa que está fora do normal. E a gente sabe que esse hábito precisa mudar, porque o principal para a gente ter para a gente poder mudar a saúde é a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, a gente conseguindo avaliar o paciente rotineiramente, né, uma vez por ano ou a cada 2 anos, a gente vai conseguir detectar doenças mais precoces e fazer a prevenção, né, uma orientação para que a gente não chegue em momentos já de difícil manejo, né, onde a gente vai ter mais sequelas, coisas assim. Próximo.
Então, aqui só para lembrar algumas coisas, como o urologista está em todas as fases do homem, e a importância de, desde cedo, se criar um vínculo com um médico, né? Por exemplo, desde a infância, desde o nascimento, a gente já se defronta com alguns problemas que o urologista está bem capacitado, né? Ele que é a pessoa capacitada para resolver. Então, desde as crianças que nascem com problemas testiculares, como a criptorquidia, né? Os testículos que não descem, as hérnias inguinais, as hidroceles, que é a água dentro do testículo, da bolsa escrotal, a fimose, que é uma patologia bem frequente nos recém-nascidos, né? Depois a gente vai ter, por exemplo, doenças testiculares agudas, né? Dores, uma dor testicular aguda, que é muito comum em jovens, né? Que pode ser uma torção e muitas vezes é causa de jovens perderem o testículo por pouco conhecimento, né? Então, chegarem tardiamente ao médico, a ponto da gente precisar retirar o testículo que faz a torção. Eu vou falar um pouquinho também sobre o câncer dos testículos mais adiante, que é uma patologia também do homem jovem, né? Depois o urologista vai entrar na vida do homem, né, na adolescência e fase adulta também, interferindo muito na sexualidade, na orientação e na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, em maneiras de evitar gestações, né? Vamos falar um pouquinho aqui para vocês, e é o que a gente aborda em consultório também, sobre as patologias sexualmente transmissíveis mais frequentes. E conforme o avançar da idade, a gente começa a visualizar também outros tipos de doença, que daí são essas mais tradicionais, né, mais vinculadas ao urologista, que são as doenças prostáticas e as doenças daí mais sexuais mais relacionadas ao envelhecimento, né, além dos cânceres urológicos. Então, dá para ver aí que a gente tem contato com o paciente desde o nascimento até o final da vida do homem. Então, assim, eu vou falar um pouquinho aqui, vou começar falando um pouquinho da doença testicular, é mais para conhecimento das pessoas, de vocês, assim, do público em geral, e saber a quem recorrer, né? Então, a gente tem doenças muito comuns, como as hérnias inguinais, a hidrocele, que às vezes o paciente chega com um aumento testicular já há alguns anos, pode ser só um líquido na bolsa escrotal, que a gente vai orientar se precisa fazer alguma intervenção ou não. Nós vamos ter também dores testiculares que precisam ser diferenciadas, na maioria das vezes, entre as orquiepididimites e as torções testiculares, que são causas frequentes de consulta na emergência, né? E que requerem uma intervenção rápida do urologista, principalmente se tiver uma suspeita de torção testicular. Então, por exemplo, é importante a gente salientar que, por exemplo, pais, né, que têm um filho que se queixa de uma dor testicular, às vezes no meio da noite, no final da noite fica naquela, vamos ver se resolve, vamos deixar para amanhã, e de manhã a criança continua com dor, ou o adolescente, às vezes eles até ficam um pouquinho envergonhados de comentar com os pais. E quando eles chegam no dia seguinte na emergência, isso já é tarde, né? Então, para a gente aprender a valorizar um pouquinho, às vezes, sintomas que podem ter algum risco maior. Próxima. Uma outra doença, então, aqui especificamente do testículo, né, que a gente gostaria de chamar a atenção, é o câncer do testículo. Tá? Ele não é uma doença tão conhecida, como a gente vê em câncer de próstata, mas ele tem uma peculiaridade que torna ele muito grave, né? Qual é? Ele é o câncer mais frequente em jovens, né? Então, assim, entre 20 e 40 anos, ele é o câncer mais comum. E depois dos 15 aos 19 anos, ele só perde para leucemia. Então, assim, apesar de ser 5% do total dos cânceres entre homens, esses 5%, eles são pessoas muito jovens.
Então, o impacto dessa doença, ele é muito importante, ele impacta geralmente num paciente jovem, né, com várias perspectivas de vida, na maioria das vezes ainda sem prole, sem ter filhos, né, com este sonho. E, então, assim, é um impacto que é importante, um diagnóstico precoce, né? Próximo. Então, o câncer testicular, ele é facilmente curado quando a gente consegue detectar ele precocemente, né? E aí ele vem a ter um índice de mortalidade baixo, né? Então, assim, ele é um câncer muito agressivo, ele tem uma duplicação das células tumorais de rápida evolução, mas se a gente fizer um diagnóstico precoce, a gente tem um alto índice de cura, né? E esse diagnóstico, ele é fácil de fazer. Na grande maioria das vezes, um exame físico, né? O urologista, quando ele faz o exame físico do testículo, ele já consegue detectar. Então, às vezes, numa consulta de rotina, que nem é o que leva o paciente à consulta, a gente consegue criar uma desconfiança, assim, né? Uma suspeita, né? De uma doença testicular, de um câncer testicular, e fechar um diagnóstico lançando mão também de uma ecografia da bolsa escrotal e de alguns exames de sangue, que a gente chama de marcadores tumorais. Tá? Então, a gente salienta aqui também a importância de fazer o autoexame dos testículos, assim como a gente fala para a mama. Então, de vez em quando, o homem examinar os testículos, né, palpar eles, né? Esse é um hábito importante que mesmo que vai fazer a gente ter um diagnóstico precoce. Muitas vezes, o paciente vai à consulta e não é isso, mas pelo menos a gente consegue, é melhor que não seja, né, do que chegar tardiamente. Então, levar ele à consulta, a gente poder explicar o que é aquilo que ele examinou, mas muitas vezes é ali que ele detecta cânceres pequenos, né? Infelizmente, a gente ainda recebe muito paciente com diagnósticos bem tardios de câncer de testículo, né? Então, a gente ainda chega a pacientes com testículos, às vezes com 20 centímetros, pacientes jovens, né? Já com um câncer metastático já em todo o corpo, e infelizmente a gente ainda vê óbito por câncer de testículo, tá? Apesar de ser uma doença de fácil diagnóstico e fácil tratamento, aliás, e boa resposta ao tratamento. Existem alguns fatores de risco para essa doença, mas muitas vezes o diagnóstico é feito em pessoas que não têm, né, os fatores de risco. Então, por exemplo, pessoas que nasceram com criptorquidia, que é aquele testículo que não desce para a bolsa escrotal, elas têm mais tendência a ter o câncer de testículo. E aí vale também a importância do momento que foi feita a fixação do testículo, tá? Quanto mais tardia essa fixação, mais risco o paciente tem. O paciente que já teve tumor em um testículo tem mais chance de ter outro tumor no outro. Os pacientes que têm alguma alteração na formação do testículo, testículos atróficos, ou que já têm testículos mal formados também. Pacientes inférteis, aqueles que têm uma história já na família, e alguns ainda que têm uma alteração microscópica testicular, que a gente chama de neoplasia de células germinativas. Em geral, o tratamento desse câncer ele é feito com a retirada do testículo, que a gente chama de orquiectomia radical, a retirada só de um testículo, né? Em geral, não causa infertilidade e nem queda hormonal. Então, assim, por isso que precocemente a gente consegue ter bons resultados, tá? E conforme o resultado que vai vir do tipo de câncer testicular, pode ser necessário radioterapia, quimioterapia ou apenas um segmento com exames. A outra coisa que a gente queria lembrar para quem está nos ouvindo aqui é a importância das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, aqui, a partir do momento que o homem se torna sexualmente ativo, né? A gente já vai ter a presença, então a gente já vai ter ele orientado, né, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que é um problema de saúde pública,
ele afeta mais as mulheres do que os homens, né? Mas igualmente importante, é importante causa de infertilidade, e o diagnóstico precoce e a prevenção antes da contaminação acabam sendo mais importantes do que qualquer coisa. Então, às vezes, a consulta ao médico pode ajudar um pai a entrar no assunto com um filho, né? Às vezes, essa orientação não consegue vir de casa, ou precisa de uma orientação profissional, então o urologista está aí também para ajudar nesse sentido. Próximo. As infecções sexualmente transmissíveis mais conhecidas, né? Eu citei aqui, eu não vou falar sobre todas elas, mas a clamídia e a gonorreia são as mais frequentes. A gente vê muito herpes, HPV, sífilis, e essas duas últimas, então, são as hepatites e o HIV, eu não vou abordar aqui, porque elas são doenças mais gerais, né? Então, eu vou abordar as mais que o urologista acaba ajudando a tratar e diagnosticar. Próximo. Então, aqui eu vou falar para vocês da clamídia. A clamídia é uma bactéria mais comum das doenças sexualmente transmissíveis, é a Clamídia trachomatis. Ela é muito frequentemente encontrada de forma assintomática, então o homem não tem nenhum sintoma e pode estar contaminado e transmitindo, né? Nos pacientes que se tornam sintomáticos ou que então venham a ter a doença com sintomas, geralmente eles têm um corrimento hialino, um corrimento transparente. Muitas vezes isso só se enxerga numa sujeira na cueca, né? A cueca fica suja, ou quando se espreme a uretra, a gente pode identificar esse corrimento. E muitos pacientes se queixam apenas de uma dor, um desconforto na hora de urinar, na uretra. A clamídia é uma causa muito frequente dos estreitamentos uretrais e de infertilidade, então, principalmente quando a gente demora muito para fazer um diagnóstico e um tratamento, a gente vai encontrar mais as consequências, né, da clamídia. O tratamento é muito simples, né, ele é feito com antibiótico, em geral são esses dois tipos de antibiótico, e muitas vezes, na dúvida, a gente prefere tratar do que correr o risco de ter a doença. A clamídia, ela é uma doença que muito comumente, né? Então, em 50% das vezes, ela vem concomitante à gonorreia. Sai! Sai! A gonorreia, então, é causada pela Neisseria gonorrhoeae. Ela também tem transmissão sexual e, geralmente, ela vem a causar sintomas de 4 a 7 dias após a exposição sexual. Próximo. Mas, mesmo assim, né, quase 80% dos pacientes pode ser assintomático, pode não ter sintomas. E daí a importância, mais uma vez, né, do diagnóstico e a gente poder tratar, porque muitas vezes a gente tem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que não têm sintomas, mas que estão disseminando a doença, né? Os pacientes que vêm a ter sintomas, geralmente eles têm uma secreção, né, cervical significa que na mulher no septo do colo do útero, ou na uretra é uma secreção purulenta, tipo leite condensado, né? Então, quando tem essa secreção, em geral, o homem procura rapidamente o urologista, né, e a gente consegue facilmente tratar. Doutora Ana Francisca, desculpa lhe interromper. Alguém está com o áudio ligado e eu não consegui encontrar aqui para mutar. Então, por favor, todo mundo verifica se está com o áudio desligado e, por favor, mantenha-se ligado para a gente conseguir ouvir a doutora Ana Francisca. Muito obrigada. Desculpa, doutora Ana Francisca, pode prosseguir. Então, assim, a gonorreia, se ela vem sintomática, é frequente a gente ter o paciente com essas queixas no consultório. Próximo. Então, o diagnóstico, em geral, ele é clínico, né? Quando tu tem uma clínica sugestiva,
daquela secreção, tu já pode fazer o tratamento. Caso tu queira fechar mesmo o diagnóstico, tu pega aquela secreção e encaminha para exame, né? O tratamento é fácil, ele também é com antibiótico, em geral, dose única. E eu lembro que, em geral, também a gente trata a gonorreia e a clamídia nesses pacientes. Quem faz diagnóstico de gonorreia recebe o tratamento para clamídia. Quem tem o diagnóstico de clamídia faz o tratamento para gonorreia também. Nessas duas patologias é muito importante sempre que os parceiros sexuais ou parceiras recebam tratamento também, para que não aconteça a recontaminação. Certo? Agora eu trago para vocês uma outra doença, que também é muito, muito frequente, né? Que às vezes também ela não parece tão assustadora ao paciente, mas ela é ela causa muito incômodo ao paciente. É uma doença dolorosa, a gente diria, né? A herpes genital, então ela é causada pelo herpes simples, pode ser mais frequentemente o tipo 2, e ela é a doença ulcerativa, então em formato de úlcera, mais frequente genital, né? A transmissão, ela é muito mais frequente dos homens para as mulheres, mas ela também acontece das mulheres para os homens. Próximo. Então, são lesões dolorosas, né? E geralmente elas começam com lesões vesiculares, como nessa primeira imagem, então é uma bolinha com líquido dentro. Ela é muito parecida com a herpes labial, né? Praticamente igual. Em seguida, essas bolhas, elas se estouram, se transformam em úlceras, como a gente vê nessa segunda imagem aqui, né? Que são mais feridas e elas são dolorosas. Os pacientes se queixam muito quando entram em contato, por exemplo, com o sabonete, né? Do banho. E depois essas úlceras aqui, elas vão fazer crostas, né? Vão fazer como uma ferida, né? No processo de cicatrização. Esse processo aqui, em geral, ele leva de 7 a 10 dias para aparecer e acabar, mesmo sem tratamento, ele vai desaparecer por ser uma doença viral. Próximo. Mas a gente lembra que a herpes, ela é uma doença recorrente, então ela vai melhorar, mas ela volta a acontecer muitas vezes, e ela é incurável, tá? A gente não tem um tratamento que vá tirar o vírus da herpes do corpo, né? Então ele fica na célula, e em momentos de queda de imunidade do paciente, a herpes pode reaparecer. E durante todo esse período onde o paciente está com as feridas, né, que ele se torna muito mais transmissível da doença, ele também é muito sintomático, ele fica muito incomodado, ele não consegue ter relação, o banho fica doloroso, né, a herpes traz uma dor, assim, o tempo inteiro doendo, ela é uma doença que se instala no nervo, né, então ela dói mesmo. Geralmente, o primeiro episódio, a primeira vez que o paciente tem herpes, é o mais chato, assim, é o mais incômodo, é o que traz as feridas maiores, é o que vai causar ínguas também no paciente. Resolvido esse, daí vai depender muito da imunidade para ver a frequência que o paciente vai ter. Alguns pacientes têm sintomas muito frequentes e a gente precisa usar, às vezes, até tratamentos contínuos para evitar essas recorrências. É muito comum também nos pacientes com herpes, principalmente no primeiro episódio, a gente ter sintomas sistêmicos, como uma febrezinha baixa, um mal-estar geral, né? Apesar de ser uma doença localizada, a gente tem sintomas sistêmicos. Próximo. O tratamento da herpes, a gente pode usar os antivirais, né? O mais comum, mais conhecido é o aciclovir, às vezes a gente precisa usar um analgésico, como um paracetamol, uma dipirona, para aliviar a dor. Mas também a herpes, se a gente não usar nada, também vai resolver, porque o ciclo viral, o vírus tem um ciclo e ele vai se finalizar, então é uma virose, como a gente gosta, como os médicos falam, vai se resolver naturalmente. Próximo. E uma outra doença que é muito, muito frequente
é o HPV, ou papilomavírus, né? No homem, os subtipos que mais que são frequentes e que causam mais moléstias, né, são os subtipos 6 e 11. A gente tem mais de 100 subtipos de HPV, mas esses são os que causam a doença mais frequente nos homens. E o que eles vão criar no homem é o condiloma acuminado, são aquelas verrugas, né, que é uma doença muito frequente, né, que a gente visualiza, e que a transmissão é feita realmente por essa verruga, né? Próximo, vou ver umas fotos aqui. Então, são essas verruguinhas aqui, que a gente tem algumas verrugas vaginais, aqui a gente tem algumas verrugas no pênis. Essas são bem grandes, né, para ilustrar, mas a gente visualiza, às vezes, lesões bem pequenas, né, que é muito mais difícil o diagnóstico, né? E muitas vezes o homem se contamina porque a gente podem haver verrugas dentro da vagina, né, que a olho nu não pode ser visualizada, né? Então, essa verruga aqui é o HPV. Ela é áspera em cima, em geral. Próximo. E o tratamento do HPV, na verdade, ele é como ali na herpes, ele é uma doença que a gente não vai conseguir tomar um remédio e curar ela, né? Esse vírus também. Então, o que a gente faz? A gente faz o tratamento das lesões. A gente trata as verrugas. Em geral, a gente faz cauterização, né? Cauterizações. O tipo de energia que vai ser usada para fazer a cauterização é que pode variar, né? Varia, então, assim, dependendo do tamanho, da quantidade, da forma, também, às vezes, da preferência, às vezes, da possibilidade que o paciente tem ou do convênio, né? Então, da disponibilidade que vai ter. Então, pode ser uma cauterização elétrica, que é um processo que, em geral, a gente gosta muito, que resolve rapidamente, mas pode ser uma cauterização química com ácido, cauterização com criocauterização, que a gente chama é tipo um gelo seco, né? Então, pode ser cauterizações com medicamentos. O objetivo é tirar a verruga, né? A excisão cirúrgica, ela vai acabar se reservando apenas a casos com condilomas muito grandes, tá? Que às vezes é necessário. E hoje em dia a gente também tem uma medicação que se chama imiquimod, que vai tentar trabalhar na modulação, né? Então, nos receptores, assim, de melhorar a imunidade contra o HPV. Certo? Dentre as doenças sexualmente transmissíveis, eu vou falar aqui, por último, para vocês, de uma doença muito importante, que infelizmente nos últimos anos aumentou muito o diagnóstico, né? Uma doença muito frequente, né? Que a gente tem visto bastante e que pode ser muito grave, tá? Então, essa doença é a sífilis, né? Ela é causada pelo treponema pallidum. Na sua grande maioria, é uma doença de transmissão sexual. Ela também é uma doença que passa, por exemplo, transplacentária, passa de mãe para filho, né, numa gestação. Em geral, a doença leva 3 semanas, né, uma média de 3 semanas de incubação. O que significa isso? Após o contato, pode ter uma média de 3 semanas para aparecer os primeiros sinais da doença, né? E a sífilis pode se apresentar de várias maneiras, né? Então, a gente chama de sífilis primária. Já vou falar daqui um pouquinho para vocês. Então, a primeira lesão é o primeiro momento que ela se apresenta, e aí ela vai se dividindo conforme o tempo do contágio, né? Com apresentações diferentes. Então, às vezes, um rastreamento, uma procura pela sífilis, a gente vai fazer diagnósticos de doenças já de pacientes contaminados há muito tempo e pode evitar doenças muito graves, como vocês vão ver aqui, que eu vou citar rapidamente. Próxima. Então, em geral, a sífilis primária, que é essa que acontece 3 semanas após a contaminação, ela se apresenta com o famoso cancro duro, né? O que é o cancro duro? Ele é uma ferida, mais ou menos como essas aqui, né? É uma ferida com pouca secreção, né? Ela
ela não tem nem sintomas, ela não dói, né? Se o paciente não enxergar ela pode passar desapercebida, então, porque ele não vai sentir nada. Ela é limpinha e indolor, tá? E ela vai desaparecer se não tratar. E por isso que muitas vezes a gente vai acabar encontrando a sífilis secundária, terciárias ou latentes, né? Porque pode passar despercebido o cancro duro. Próximo. A sífilis secundária, então, ela já vai aparecer geralmente 1 a 2 meses após o contágio inicial, né? Às vezes a gente até não consegue visualizar isso, né? O mais comum, as coisas mais comuns que a gente vê são lesões assim de corpo inteiro, daí vocês veem que a doença ela já é sistêmica, né? Ela já não é mais uma doença que vai aparecer só lá no pênis ou na vagina. Então são doenças que às vezes tu vai cair vão procurar um dermato, um neurologista, né? Já é uma disseminação, uma doença que vai pegar o corpo inteiro, né? Então essa aqui é uma das características, então aqui a gente tem lesões bem... Aqui está bem exacerbado, né? Fácil o diagnóstico, mas a gente pode encontrar coisas assim. Próximo. Aqui, às vezes, alopecia, que a gente chama, que vai ficando careca, pode ser uma das causas também de sífilis secundária. Para ver como é importante a gente fazer esse diagnóstico. Muitas vezes a sífilis não fechou o diagnóstico, o paciente não procurou ou não conseguiu um atendimento. O paciente vai se tornar assintomático e a sífilis vai ficar latente, que a gente diz. Ela vai ficar sem causar nenhum sintomas e em algum momento pode ser que ela reative e reapareça. Mas ela está lá. O treponema pallidum está lá, causando algum dano. Próximo. A sífilis terciária, ela é um momento assim, mais grave, mais triste da doença, né? 1/3 dos pacientes que vão ficar sem tratamento vão chegar nesse ponto, né? E aí a gente vai ter sífilis cardiovascular, né? A gente vai ter doenças graves cardíacas, né? A gente vai ter neurosífilis, né? Então a sífilis vai para o cérebro, a gente vai ter demências, tábuas dorsais, então consequências bem graves, né? Assim como a gente também tem doenças nas gestantes, né? O feto, a criança, nascem com doenças gravíssimas da sífilis, né? Então, a importância de um pré-natal, porque muitas vezes a paciente que não faz o pré-natal não vai fazer o diagnóstico, já que os exames de sífilis fazem parte pelo menos em 3 vezes do pré-natal são repetidos esses exames. Próximo. O diagnóstico da sífilis, quando a gente tem sintomas, né, eles são bem sugestivos, algumas vezes é um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico, né, no caso sintomático, mas quando a gente tem a lesão lá do cancro, aquela da sífilis primária, a gente pode fazer uso do campo escuro, e de rotina, quando a gente faz uma investigação no paciente, em geral a gente lança a mão desses 2 testes, de um teste não treponêmico e um treponêmico, que são os mais comuns, o VDRL e o FTA-ABS. Então, na investigação de rotina, né, dos pacientes, a gente acaba pedindo esses exames. Próximo. Aqui, então. Só que eu esqueci de citar que o tratamento da sífilis é bem fácil, né? Na grande maioria das vezes, a gente vai fazer um tratamento com benzetacil e a gente tem resultados muito bons de cura, tá? Então, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais diagnóstico, mas o tratamento é fácil e basta procurar o atendimento. Agora eu vou chamar o meu colega para falar um pouquinho das tão esperadas doenças da próstata. Vamos lá, Emanuel. Próximo. Tá sem som, Emanuel. Deu. Acho que agora ativou o microfone, né? Estão me ouvindo? Sim, lhe ouvimos bem. Tá, certo. Muito bem, então só vou minimizar aqui.
Certo, então, eu não sei por que está aparecendo. Vou fixar essa tela. Deu. Então tá, boa noite a todos, muito obrigado então pelo convite. Eu quero agradecer tanto a Associação Médica do Rio Grande do Sul, quanto a Sociedade Brasileira de Urologia, né, a seccional do Rio Grande do Sul, por ter nos oportunizado essa oportunidade, né, de falarmos sobre assuntos tão relevantes, né. Eu quero agradecer muito a doutora Ana também. Nós fizemos essa palestra juntos, né, e foi muito bom ter trabalhado com ela nisso, e eu gostei muito do que ela falou. A gente está sempre aprendendo, né, e eu gostei muito mesmo, foi muito didático e tudo, espero estar à altura também. A gente sempre, quando fala da parte urológica, como foi bem lembrado, a primeira coisa que a gente lembra é no exame de próstata, né, então isso aí é motivo de várias piadas e tudo mais, né, e isso é uma coisa bem séria, por incrível que pareça, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né. E quando se fala, muitas vezes, em exame de próstata, logo se pensa no câncer de próstata. Mas eu gostaria de lembrar antes, né, que esse movimento surgiu, na verdade, com o nome Movember, né, que foi uma iniciativa, o M de mustache, né, que era para começou em alguns países, como na Austrália, por exemplo, em que durante o mês de novembro os homens deixavam o bigode crescer, né, o mustache, o novembro, para lembrar, então, da saúde do homem, né? Então, usavam ao longo do mês todo, por isso esse Movember do mustache, né? Por que isso é importante a gente lembrar? Porque conforme a gente está trabalhando aqui nessa nossa conversa, né, a saúde do homem não se restringe à doença da próstata. Claro que isso acabou sendo o foco, né, que trouxe isso à discussão, né, em função principalmente porque o Novembro Azul vem logo depois do Outubro Rosa, em que se fala também de uma neoplasia, né, que tem uma alta frequência, no caso, mais na população feminina, embora o câncer de mama ocorra também em homens, né. Então, 1% dos cânceres de homem, cerca de 1% do câncer de mama ocorre em homens. Então, o câncer de próstata, ele acabou, em função dessa frequência, sendo objeto de bastante debate, mas ele também serve, nesse caso, no Novembro Azul, para lembrar que a saúde do homem não se restringe só à próstata, né? E é uma oportunidade que se tem, em verdade, de trazer à tona vários problemas que muitas vezes são negligenciados. Conforme a doutora Ana falou antes, né, muitas vezes o que acontece é que as mulheres acabam procurando espontaneamente médico, e tem na figura, muitas vezes, da ginecologista, né, aquele médico que acaba solicitando os demais exames, além dos preventivos da área da própria ginecológica propriamente dita, né. Então, a gente sabe também que é muito importante, pela faixa etária em que isso acontece também, a doença vascular, né, tanto a doença vascular periférica, a doença cardiovascular, cerebrovascular, e às vezes é a oportunidade que se tem de começar a medir a pressão arterial, hipertensão é bastante comum também, a síndrome metabólica, a diabetes mellitus, e às vezes nessa ocasião em que o paciente, que muitas vezes é a esposa que marca, né, que o homem acaba fugindo, né, então já com medo do exame de próstata, e a gente aproveita essa oportunidade que a pessoa procurou o médico, o homem procurou o médico, então para avaliar outras coisas também, né, inclusive câncer de cólon e etc, outras coisas que são muitas vezes negligenciadas, né. E dentro do que a gente fala em próstata, logo lembra em câncer, né, justamente pela prevalência disso, mas a gente tem que lembrar que a próstata, ela não é, existe um processo, né, uma doença que é muito mais comum que a hiperplasia prostática, que é, como o próprio nome diz, é benigna, até uma redundância falar hiperplasia prostática benigna, toda hiperplasia prostática ela é benigna, né? E também existem as prostatites, que podem ocorrer em outras faixas etárias, inclusive, né? E que também entram no diagnóstico diferencial, por exemplo, do aumento do PSA, que é o antígeno prostático específico. Porque é bom lembrar que o PSA, ele não é câncer específico, né, pessoal? Ele é próstata específico. Várias coisas que alteram a próstata, ou mesmo até o exame clínico, né? O exame de toque pode aumentar nas primeiras horas depois do exame o PSA, ciclismo prolongado, né, relação sexual, passagem de sonda, infecções urinárias, tudo isso pode aumentar o PSA, além do próprio acometimento por problemas benignos da glândula, né? Por exemplo, existe uma relação entre o volume prostático e o PSA, né? Isso é medido através do que a gente chama de densidade do PSA, em que é esperado até 0,15 nanogramas por ml por centímetro cúbico de próstata. Então, isso também a gente leva em consideração em homens que têm a próstata muito grande, né? Porque é bem importante a gente lembrar isso, né? Porque o tamanho da próstata não se relaciona com o câncer. Muito antes pelo contrário, às vezes, né? Porque
Porque o câncer de próstata ele ocorre mais na periferia da glândula. Até 75% das vezes ocorre na parte mais externa da glândula, ao passo que a hiperplasia de próstata ocorre na parte chamada zona de transição, que é ao redor da uretra, né? Essa parte que acaba sofrendo hiperplasia. Muitas vezes, portanto, os sintomas, aqueles de jato fraco, aumento da frequência miccional, tanto diurna, né, a polaciúria, com pequena quantidade de urina, como a noctúria, né, urgência e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, hesitação, intermitência, um gotejamento terminal, ele se deve muito mais frequentemente à hiperplasia de próstata do que ao câncer de próstata, porque nas fases iniciais ele não causa qualquer sintoma, né? Então, a gente acaba fazendo muitas vezes o diagnóstico e não necessariamente há necessidade de tratar, né? Embora muitas vezes o que se veja é que se protela o tratamento por mecanismos que são compensatórios da bexiga, a bexiga acaba sofrendo uma situação que chama bexiga de esforço, como encontra uma resistência da uretra aumentada, né, pela compressão que a próstata exerce sobre a mesma, né, essa compressão, né, extrínseca sobre a uretra, a bexiga acaba se adaptando a isso, desenvolvendo, então, a sua musculatura, o detrusor, né? E essa bexiga de esforço pode descompensar, formando, inclusive, pseudodivertículos, que podem até se tornar bem volumosos. No início, então, existe realmente o jato fraco, mas pode evoluir por um certo equilíbrio nisso, e aí o surgimento dos chamados sintomas de esvaziamento, que é aquela frequência, a urgência, né, e ao passo que depois, quando descompensa novamente, né, os sintomas como jato fraco, hesitação, intermitência, né, podem voltar a acontecer de forma simultânea, né, com essa hiperatividade da bexiga secundária à obstrução, né? Então é muito importante levar isso em consideração também, porque é extremamente frequente que isso aconteça. Então eu trouxe aqui, existem várias ferramentas que a gente usa, né, para tratar o câncer de próstata. Eu trouxe alguma coisa aqui para a gente ver, né? Esse aqui é do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, né? Hoje a gente tem vários recursos, né, sobre, inclusive essa página está em inglês, mas a gente tem possibilidade hoje, as ferramentas permitem, eu vou até minimizar, se vocês estão vendo a minha tela aí, da gente fazer uma tradução, né, usando aqui, ó, traduz para o português, né, a pessoa quiser olhar. Então, dentro disso, existe, além das recomendações, existem nomogramas que ajudam, então, a interpretar certos resultados aí, né? Então, ele é muito, muito interessante, que cada vez isso tem sido mais divulgado, né, nessas ferramentas. O importante é que dentro do aconselhamento tenha um médico, então, né, um médico urologista, que está apto a interpretar esses resultados do PSA, porque, como eu falei antes, ele não é câncer específico, mas ele é próstata específico, né? Então, eu vou só voltar para a minha outra tela aqui, vocês estão enxergando. Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos compartilhar novamente. Muito bem. Vamos ver o próximo aqui. Aí. Então, como é que a gente faz? Os fatores de risco para o câncer de próstata, então, quais são? Muitas pessoas perguntam isso, né? Muitos deles, na verdade, não são ainda modificáveis, porque tem a ver com a herança genética que nós recebemos. Existem, inclusive, cânceres de próstata que são francamente familiares, né? A gente sabe que parentes em primeiro grau, né, pai, avô, né, materno ou paterno, né, irmãos, por exemplo, estão associados ao aumento do risco do câncer de próstata. Também a história familiar de câncer de mama, né, provavelmente porque também são mediados por hormônios, né? A relação não é bem linear entre os hormônios e o câncer de próstata, né? Mas ela existe, e ela, inclusive, a gente baseia vários tratamentos, quando a doença já é sistêmica, no bloqueio dos hormônios masculinos, né? No bloqueio androgênico, né? A gente sabe que os hormônios, eles são importantes, né? Tanto a testosterona quanto a dihidrotestosterona na formação da próstata, desde o período, então, ainda intrauterino, passando pelo desenvolvimento puberal, né? E depois também está relacionado à gênese da hiperplasia de próstata, né? Então, e a câncer de mama também tem muita relação com os hormônios femininos, né? Por isso que provavelmente existe uma relação e que se manifesta através da história familiar positiva. Além desses fatores de risco genético também, alguns estudos epidemiológicos mostram que fatores ambientais também podem estar implicados, sobretudo aqueles relacionados à ingestão de gordura saturada,
né? Isso foi feito a partir do estudo com imigrantes orientais, notadamente do Japão e da Índia, que migraram para os Estados Unidos e cujos filhos, né, que têm herança genética, então, tanto materna quanto paterna, do país de origem, né, do povo de origem, acabam aumentando a prevalência nesse grupo, né, e a incidência também, né, do câncer de próstata, quando comparados com o povo de origem, né? Muito provavelmente isso se deve à incorporação de hábitos alimentares dos norte-americanos, né? E por que a gente acredita que seja, então, relacionados a alimentos gordurosos? Porque justamente os países que têm esse padrão de alimentação têm uma incidência maior. E mesmo se a gente separa regiões do país, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos líderes em câncer de próstata e câncer de mama, né? E a gente sabe que a nossa dieta é muito carnívora e ela está muito ligada ao consumo de gordura animal saturada, né? A gente sabe que, epidemiologicamente, o câncer de próstata ele é bastante frequente. Eu vou mostrar isso a seguir. Tem algum microfone da Simone entrando, às vezes. Acho que desligou lá. E a gente sabe que os tratamentos eles vão se basear muito na doença, né, se ela é localizada ou sistêmica, né? Quando a gente fala um pouco de prevenção, a gente tem que lembrar que existem 3 instâncias de prevenção. A prevenção primária, que atua sobre os fatores de risco, então seria uma dieta mais equilibrada, né? Existe a prevenção chamada secundária, que é o diagnóstico precoce, aí é que entra, então, o exame de PSA e o exame de toque, que nós vamos ver em quais situações em que ele é importante, ele continua sendo bastante importante, né? E também a prevenção terciária, que é uma vez que o câncer de próstata seja diagnosticado, né, que ele possa ser tratado para evitar complicações maiores, né, mesmo que em fases mais tardias da doença. Isso é bem importante. O prognóstico ele é muito variável, né? Ele tem um espectro de gravidade que é bastante amplo, o câncer de próstata, né? Você sabe que se todos os homens vivessem mais de 100 anos, né, provavelmente por estudos de necropsia, né, quase todos nós homens teríamos o câncer de próstata, né? Mas muitas vezes o comportamento é tão indolente que a gente diz que a pessoa não vai morrer de câncer de próstata, mas com câncer de próstata, né? O nosso papel é diferenciar, inclusive, aqueles tumores que têm um potencial de agressividade maior. Isso é tão relevante que várias estratégias têm sido adotadas nesse sentido, de refinar a análise e de tentar, então, evitar tratamento quando isso não é necessário, em função, sobretudo, da morbidade que pode estar associado ao tratamento, que tem que ser pesado, então, nessa relação risco-benefício. Eu me lembro que quando fiz residência, né, eu comecei minha residência na década de 90, no final da década de 90, né, e quando o PSA estava sendo empregado na prática clínica, né, eu iniciei em 97, residência de cirurgia, a gente tratava câncer de próstata e tinha diagnóstico de graus que hoje nem são considerados mais câncer de próstata. Eu tive a oportunidade de ver um debate assim, sensacional no Congresso Americano de Urologia, naqueles anos lá, em que um estudo de quimioprevenção bastante famoso, chamado PCPT, que quer dizer Prostate Cancer Prevention Trial, né, em que foi usado a finasterida para prevenção de câncer de próstata, em que se encontrou uma prevenção de até 20% dos casos na neoplasia de baixo grau. Foi muito polêmico, porque o PI, assim, o investigador principal desse estudo, né, o Ian Thompson, ele, quando questionado pelo aquele precursor da prostatectomia radical moderna, né, disse que o medicamento dele só prevenia câncer de próstata de baixo risco. Ele respondeu, eu fui testemunha ocular disso, eu estava na plenária disso, ele disse que são os mesmos que tu operas, né? Então, a gente operava gente demais, é o que a gente chama de overtreatment, e com o passar do tempo, hoje tem se refinado muito. E se passou por um outro extremo também, né? Até se chegar hoje à chamada vigilância ativa para alguns casos, né? O extremo de deixar de rastrear, né? Isso, inclusive, chegou a ser recomendação da US Task Force, né? E da Canadian também, da recomendação epidemiológica, mas está chegando a um novo equilíbrio em relação a isso, né? Porque a gente sabe que, como eu vou mostrar adiante, o prognóstico ele pode ser bastante alterado quando a gente deixa de diagnosticar a doença na fase mais precoce, né? Então, o câncer de próstata é uma doença, como eu falei, né, com bastante prevalente e incidente ainda, e a morbidade ela decorre tanto das complicações locais,
já na fase mais avançada provoca hematúria, que é o sangue na urina, né? Obstrução da bexiga, com retenção urinária, às vezes necessidade de sondar a pessoa ou fazer cirurgias obstrutivas, né? E mesmo complicações sistêmicas, né? Que decorrem tanto das metástases, por exemplo, ou da compressão dos ureteres na drenagem dos rins, com insuficiência renal. Pode haver acometimento da coluna. Muitas vezes nos estudos se fala, se morreu, não preveniu tantas mortes, tratar tal cenário, né? Mas às vezes se esquece de falar da morbidade da doença, né? Que graças ao advento do tratamento moderno do câncer de próstata, começou a se ver muito menos isso do que se via antes, porque antes do advento do PSA, as pessoas chegavam com a doença avançada, já diagnosticada no toque, já com um câncer muito avançado, que não tinha muito recurso, tinha que se fazer a orquiectomia, a retirada do testículo, e essas pessoas muitas vezes já tinham metástases e em seguida ficavam refratárias a esse tratamento. E essas metástases, elas podem inclusive incluir a coluna vertebral e provocar compressão da medula espinhal, inclusive com paraplegia e tetraplegia, né? Então, e às vezes tu faz um bloqueio hormonal, tira a pessoa que está prestes a ficar paraplégica, né? A partir então da retirada dos testículos, quando o câncer de próstata está muito avançado. E a gente pode chegar muito antes disso, né? Quando a gente diagnostica precocemente, nós podemos tratar isso muito antes da necessidade desses tratamentos sistêmicos, então, que são bem mais mórbidos, né? O câncer de próstata, ele por si só já está associado à disfunção erétil, né? Muitas vezes se teme o tratamento em função da relação que existe entre o tratamento cirúrgico e radioterápico e a ocorrência da disfunção erétil. Isso é uma coisa muito importante também da gente frisar, né? Nós temos duas modalidades de tratamento principais para o câncer de próstata, que são a prostatectomia radical, e as formas de tratamento elas variam desde a céu aberto, passando pela laparoscópio e pela assistência por robô, né, a robótica, né? E a radioterapia também evoluiu nesse meio tempo, né? Hoje, por exemplo, intensidade modulada do feixe, hipofuncionamento, etc., várias técnicas radioterápicas podem ser empregadas. Em termos de cura da doença, elas são equivalentes. O que muda, em geral, é a possibilidade de fazer algum tratamento de resgate quando a doença recorre ou persiste após um desses tratamentos. Então, em geral, a radioterapia fica reservada para pacientes com outras com comorbidades, né, que podem, então, tornar a cirurgia um procedimento de risco mais acentuado, né, enquanto que a cirurgia nos mais jovens, né, com menos risco de complicações locais e com possibilidade de radioterapia de resgate, pensando que essas pessoas têm uma expectativa de vida superior, né? E, além disso, existe também casos que se beneficiam da chamada vigilância ativa, que não é simplesmente a observação passiva, mas são protocolos que têm uma segurança de qual momento, isso testados em ensaios clínicos, né? Existem grandes ensaios clínicos que testaram a segurança de vigilância ativa e que é possível, sim, contanto que se preencham certos critérios de segurança, seguir alguns pacientes com câncer de próstata sem tratar no momento do diagnóstico, né? E passar para o tratamento ativo, assim, que haja alguma mudança de perspectiva nesse sentido. Como eu falei, a complicação, a disfunção erétil é uma complicação temida, ela realmente está associada tanto à doença quanto ao tratamento, né? Ela não é universal após o tratamento, mas é de ocorrência bastante frequente, né? Mas que existem tratamentos para isso também. E a mortalidade, conforme eu falei antes, ela é muito variável. Todos os anos, né? Aqui eu tenho 2019, mas tem 2019 já, eu pesquisei, mas acabei não colocando aqui, que é o Cancer Statistics, né? Então a gente sabe, aquilo que eu estava falando um pouco sobre epidemiologia, né? Que o câncer de próstata, né, nos Estados Unidos são estimados, então, olha só, totalizam 19% dos novos casos, da incidência, estou falando de incidência aqui. Vejam, olha, equivale a mama ali que está do lado para a mulher, breast ali, né? E vejam que está acima tem uma letalidade menor que a do câncer de pulmão, né? Vejo que o cólon está em terceiro lugar, justamente por esse espectro de letalidade tão grande, né? Ele não é a causa de mortes, né? Que a gente vê aqui que ele é a terceira causa, né? O cólon retal ele ainda está na frente, apesar de ser menos incidente, né? E o câncer de pulmão geralmente também é bem mais grave, mas acaba que pela alta frequência, né, da ocorrência dele, sobretudo ao contrário do que a doutora Ana falou em relação ao testículo, que ocorre na fase mais precoce da vida, o câncer de próstata é um câncer da maturidade, né? Então ele começa a acontecer com uma frequência maior após os 50 anos. Embora existam câncer de próstata na faixa dos 40, quando tem uma história familiar forte, né? E dos 45 anos, né? Então, normalmente, quando se tem um histórico familiar forte para câncer de próstata, se recomenda a estratégia de rastreamento
Isso baseado, obviamente, individualmente, né, na abordagem individual, não populacional, não estou falando em abordagem populacional, a partir dos 45 anos, né? E a partir dos 50 pode ser protelado naqueles indivíduos que não têm história familiar de câncer de próstata, né? Tem que fazer pelo menos um PSA, a gente sabe que PSAs menores do que 1 tem um risco muito baixo de câncer de próstata, principalmente baseados naquele estudo, dados daquele estudo que eu falei com mais de 18 mil homens, que é o PCPT, o Prostate Cancer Prevention Trial, em que o grupo placebo foi analisado para frequência de câncer de próstata. Foi muito interessante. Eu peguei a época em que o ponto de corte PSA para todo mundo era 4. E hoje não, hoje de acordo com a idade, por exemplo, se sabe que a correlação de Oster, né? O câncer que o PSA ele vai aumentando com a idade, tem uma progressão esperada para a idade, assim como tem para o volume da próstata, formas complexadas do PSA em relação à forma livre, etc. Né? Então, vejam só, né? Então, apesar de ser o câncer mais incidente, né? Então, 161.360 homens nos Estados Unidos, novos casos, por ano, isso aqui, né? Com uma morte de em torno de 26.730 pessoas por ano nos Estados Unidos. Né? Então, é uma coisa bem relevante. Uma coisa bem interessante também, que eu trago aqui para a gente comparar. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, 20 horas, vou ter que dar uma corridinha. Então, a gente, quando comparado no ano do câncer de próstata, o que aconteceu ao longo do tempo, né? Vejam a curva da próstata, olha aqui, pessoal. Ver como as estratégias ligadas ao PSA e ao tratamento precoce, né? Elas fizeram com que depois, claro que a gente só vai ver isso aqui anos depois, né? O PSA década de 90, né? Então, uma demanda reprimida de casos que não eram diagnosticados começou a se diagnosticar muito câncer de próstata, muitos até que eram realmente irrelevantes, e houve o que a gente chama de overdiagnosis, né? Que é o diagnóstico excessivo de câncer de próstata. Diagnosticou muito, mas eram que já estavam, que eram reprimidos. Eu me lembro que nós fazíamos, na época, uma campanha chamada Quinzena da Próstata, né? Em que sempre se diagnosticava muita gente, né? Porque com o uso, o emprego em larga escala da ferramenta, né? Foram conduzidos 2 dos grandes estudos de prevenção, que mais recentemente, né? Entre a partir do ano de 2010, se não me engano, que inclusive foram publicados na mesma edição do New England Journal of Medicine, né? Esses 2 artigos, que um é o trabalho europeu e o outro trabalho norte-americano. O trabalho norte-americano foi publicado às pressas, então ele tinha um problema sério, que ele tinha uma séria contaminação pelo PSA no grupo controle, né? E muitos basearam as suas recomendações equivocadamente, né, nesse estudo, né, ao passo que o estudo europeu, embora fosse mais heterogêneo, porque envolvia estratégias diferentes de rastreamento, mostrou, sim, que o rastreamento do câncer de próstata pode evitar desfechos mais duros, né. Então, a gente está vendo aqui, ó, que houve realmente uma queda, que foi apreciada, claro, muito tempo depois, né, porque em função do tempo de evolução do câncer de próstata, diferente do testículo, que a doutora Ana falou, o câncer de testículo tem evolução muito rápida, tem um tempo de duplicação tumoral muito rápido. Então, em seguida, que tu segue 5 anos, tu já sabe que não vai recorrer. Agora que provavelmente não, né? Agora a próstata não, pode se levar até 15 anos, né? Então, os estudos devem em consideração isso. Vejo em relação à mama, né? Não evoluiu tanto em relação à próstata, porque aqui, ó, na verdade, não é que tivessem menos casos, eram casos não diagnosticados, né? Como a gente está vendo aqui. Né? Tem o câncer de pulmão, caiu em decorrência da diminuição do tabagismo, né? E também das estratégias de tratamento, diagnóstico, e o colo retal, pela disseminação da colonoscopia também, né? Então, e outros que não têm tantas estratégias assim, acabaram permanecendo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, a mesma coisa em relação, né, às mortes para cada 100 mil habitantes, ainda do câncer estatístico, nos homens aumentou e tal, depois está tendendo a um reequilíbrio agora em relação às mulheres, né? Então, muita mortalidade por câncer. E aqui, quais são os cânceres líderes em termos de mortalidade, né? Vejo que o pulmão, que é o segundo mais frequente, tem alta mortalidade, né? Em relação, houve uma queda aqui, mas vejo que tem cânceres que são pouco frequentes, mas que são altamente letais, como o pâncreas, ó, que a linha está aqui, né? Câncer de pâncreas, né? O colo retal aqui, né? E a próstata aqui, ó, praticamente empatado com o colo retal, apesar da alta incidência dele, né? Aqui a mama aparece aqui, né? Nas mulheres ocorreu um fenômeno, né, que é decorrente do tabagismo, né? Começou a aumentar também entre as mulheres, né? E aí então fez com que aumentasse, que só vou escolher isso depois, porque precisa de anos de exposição também
para que tenha isso, né? Então, aqui a gente está vendo, esses são dados nossos, brasileiros, do INCA, né? Casos novos, 65.840 casos novos de câncer de próstata. Olha só, comparando com cólon retal. Claro que aqui também pode ter subdiagnóstico, né? Em relação à não disseminação da colonoscopia, né? E em relação à traqueia bucal, quer dizer que é muito mais comum. Só que ele só não é tão causa de tanta mortalidade em função da diferença em termos de letalidade, né? Aqui a gente está vendo ó, por óbitos, né? Em relação a isso, ó, pulmão, né? Como a gente viu, ele mata. Opa, aqui eu passei aqui, ó. Mais, né, proporcionalmente, né? 13% de mortalidade, enquanto que a próstata acaba sendo em segundo lugar, e ela acaba sendo ultrapassada, né? Mas mesmo assim o número de óbitos é muito alto no Brasil, né? Então, mais de 15 mil casos novos aqui, dados do ano de 2018, né? Conforme eu falei antes. Então, assim, o tratamento ele vai se basear, conforme eu falei, né? Muito em estratégias para tentar classificar qual é o risco de progressão. As estratégias têm sido refinadas ao longo do tempo, incluindo a análise genética que está sendo feita, outros tipos de marcadores, além do PSA total, né, que são as formas complexadas do PSA. Existem testes já comerciais, como o PHI, que é o Prostate Health Index, né, que ainda não é amplamente distribuído. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul alguns laboratórios que fazem, né, e o 4Key Score, que inclui ainda mais outras calicreínas, né, que são da família do PSA. O que é o PSA? Antígeno prostático específico. É uma proteinase, né? Ela é uma proteinase que desfaz o coágulo seminal, né? Então, ela está presente em altas concentrações no sêmen, né? Mas em baixas concentrações da corrente sanguínea, que são medidas apenas em alguns nanogramas por mililitro de sangue, né? Só comparativamente, a glicose, por exemplo, é em miligramas por decilitro, né? A gente tem uma ideia, né? Então, alguns nanogramas por ml, mas no sêmen em alta concentração, porque ela é o que desfaz o coágulo seminal para libertar o sêmen, assim, daquelas amarras proteicas, né, facilitando como um órgão, então, que está associado à reprodução, né. Aliás, o homem que opera a próstata acaba, que tira a próstata, nem sempre toda cirurgia de próstata não é a prostatectomia radical, né, pessoal? Existem cirurgias para acometimento benigno, que são, então, o tratamento transuretral, por exemplo, e outros, né. A doença, eu não sei se eu posso um pouco mais adiante, né, em função do avançado da hora, porque tem tanta coisa para falar, pessoal, na mesma oportunidade da gente discutir, ver como tem coisa para a gente abordar, né? Falar de infecções sexualmente transmissíveis e falar de câncer, né? E falar da próstata. Olha, eu nem cheguei na parte de andro ainda, né? Andrologia. Mas muito bem. Então, a doença localizada e a localmente avançada, conforme eu falei, esses são os tratamentos, né? Existem outros, né? Bracterapia, criocirurgia, HIFU, etc., mas nem tenho tempo de abordar esse tipo de tratamento. Eles são tratamentos de exceção. Eles não são os tratamentos mais que têm maior comprovação científica na maior parte dos cenários, né? Eles existem, mas não... né? E na doença metastática também, as várias formas de bloqueio hormonal que avançaram também, né? Nós temos drogas bem novas, né? Que depois surgiram a partir, então, dos análogos do GNRH e assim foram indo, bicalutamida, esalutamida e abiraterona, outros para preservação do osso, como do zoledronato, e assim sucessivamente, né? Quimioterapia também tem algum papel da quimioterapia citotóxica em câncer de próstata, e assim, inclusive, o cloreto de rádio, por exemplo, o alfaradin, né, foi estudado para tratar metástases ósseas, e assim sucessivamente, né? Tem muitos tratamentos mesmo. Existem complicações que decorrem dos tratamentos, né? Inclusive, a disfunção sexual pode decorrer disso, tanto na parte de disfunção ejaculatória, o homem que tira a próstata, ele não vai ejacular mais, então isso afeta, obviamente, a capacidade reprodutiva, né? E pode afetar a ereção, e muitas vezes afeta, né? Necessitando de algum outro tratamento. Esse aqui é uma calculadora, né, de risco. Eu vou clicar aqui para vocês verem que é bem interessante. A gente consegue, essa e outras, o Anthony D'Amico, radioterapeuta da Harvard, publicou esse nomograma, e tem outros muito interessantes. Aí tem estudos de quimioprevenção, aliás, de tratamento radioterápico para câncer de próstata, né, com hormônio. Então, a gente preenche aqui, né, por exemplo, um PSA menor que 10, um score de Gleason, vou botar aqui, ó, de menor que o 6, né, porque abaixo de 6 não é. É interessante que a classificação começa em 6, né,
Por isso que tem um movimento dos patologistas para cada vez se usar mais o ISUP, que começa em 1, né? Porque isso é uma classificação mais antiga, mas que os urologistas estão mais acostumados também, né? Então, começa em 6, o score, que é 3 mais 3, e vai até 10, que é 5 mais 5, no caso, né? Porque são sempre 2 áreas que são avaliadas. E a gente sabe que o 7 é um ponto de corte. Então, o estágio inicial, isso aqui, ó, isso classifica como doença de baixo risco de recorrência, né? Então, a chance de falha de tratamento em 5 anos é apenas 25%. Então, a gente pode pegar um cenário bem mais extremo aqui, ó. Você tem um PSA maior que 20, um Gleason 8, um alto grau ou mais, né? Um Gleason 9, e um tumor já com um estágio mais avançado, alto risco, ou seja, a chance de recorrência é maior que 50% após 5 anos. Essas e outras ferramentas que eu não vou mostrar aqui, elas auxiliam na elaboração dessas estratégias, conforme a gente viu antes, né? Então, vamos continuar aqui. Muito bem. Então, como eu falei antes, então, a prevenção primária, ela leva em consideração esses fatores, né? E os adquiridos e hereditários. E como é que a gente faz a prevenção secundária? É o famoso exame de toque retal. O exame de toque retal, ele serve muito para refinar o PSA, né? Então, o que acontece, né? Nem sempre ele é necessário, muitas vezes ele dá negativo, mas na maior parte, então, às vezes o homem pode se assustar, eu vou no urologista, obrigatoriamente vou ter que fazer o toque retal, né? Não necessariamente, embora seja recomendado, viu, pessoal? Por quê? Porque o toque retal, ele pode ajudar a refinar a avaliação do PSA que esteja alterado, tá? Principalmente nesse cenário, tá? E existem cânceres de próstata também de alto grau que podem não expressar o PSA, tá? Então, por isso que o toque, embora isso seja mais raro, obviamente, né? Ele pode ajudar também nesse tipo de diagnóstico. Mas seguramente, né? O PSA é a ferramenta mais importante, mas que tem que ser contextualizada, justamente por não ser câncer específico. Então, o ideal, e a maior parte dos programas de rastreamento leva em consideração isso, é a associação dos dois métodos, né, do PSA e do toque retal. Tá? O PSA como uma maneira de rastrear mesmo, e o toque retal para aumentar, então, a especificidade do teste, PSA. Porque se eu pego um PSA, por exemplo, que está 2,5, um PSA relativamente baixo, mas que pode ser alto para uma determinada faixa etária, né? E aí eu faço o exame de toque e encontro um nódulo, eu já aumento a minha chance daquele PSA ser devido a um câncer de próstata. Agora, digamos que eu pegue um PSA na mesma faixa etária, um toque retal negativo, e um homem mais velho, é outro contexto, né? Um homem de 70 anos, com PSA de 2,5, uma próstata grande, e é o toque macio e tudo mais, esse eu não preciso ir adiante na investigação para câncer de próstata. Então, varia muito com a idade, e a consistência da glândula pode ajudar muito a gente a determinar, né? Às vezes a próstata é muito pequena, PSA muito grande, consistência firme, etc. São informações que o toque realmente dá, né? Antes você fazia biópsia de próstata logo depois que tivesse alterado o PSA, o toque retal. Hoje isso está sendo mudado, né? Cada vez mais essa estratégia de fazer a ressonância magnética multiparamétrica tem sido empregada muito antes, né? Então, o que eu coloquei RM ali, na verdade, é RMP, né? A ressonância magnética multiparamétrica da próstata, ela não leva em consideração apenas aspectos anatômicos, mas leva aspectos também da citologia, né, da histologia, né, ligados, então, a fatores que podem estar associados à presença de um câncer de próstata. Evoluiu para uma versão 2, cuja interpretação está mais refinada e ajuda a determinar quais lesões que têm maior probabilidade de terem um significado clínico, né, através da chamada classificação de PI-RADS, semelhante ao BI-RADS que existe para a mama, né? Então, lesões que sejam PI-RADS 1 e 2, muito provavelmente são benignas ou que têm pouco significado clínico, ao passo que 3 é intermediário e 4 e 5 têm uma alta chance de ser o câncer de próstata. Então, isso acaba ajudando, inclusive, a planejar melhor a biópsia de próstata, podendo ser feita, então, a biópsia tanto cognitiva quanto por fusão. E pode evitar biópsias necessárias também em homens que têm um toque normal, um PSA ligeiramente alto para a idade, mas não muito, por exemplo, e que tem uma ressonância absolutamente inocente. Nesse caso, a gente pode, eventualmente, liberar o paciente da biópsia, porque a biópsia de próstata é feita por via transretal, e sempre tem risco, né, de introduzir germes. O grande problema é quando os germes introduzidos provocam prostatites crônicas, né? Então, se a gente tem uma estratégia que melhora a indicação de biópsia naqueles casos em que ela não é tão precisa, né, elas devem ser empregadas sem dúvida nenhuma. E a prevenção terciária eu já falei que é sobre a reabilitação, né?
Então, aí, ó, o Galdério cabisbaixo, a disfunção sexual masculina, eu convido a Ana, se quiser participar dessa parte aí, porque eu já falei demais sozinho sobre câncer de próstata, né? Se ela quiser ligar o microfone dela, a gente vai falar um pouquinho sobre né? Apesar de avançar, desculpa, Ana, eu acho que eu falei muito, abusei do tempo, mas é que o assunto realmente é muito vasto, né? Então tá ótimo isso aí. Então tá, nós vamos falar um pouquinho junto, em um bate-papo, tá? E depois a gente vai responder o chat se houver algum tempo, né? Sobre a disfunção sexual masculina, né? A gente queria trazer em destaque, né, Ana, como a gente conversou antes, sobre o dying, né? E fazer a diferenciação, porque não existe a tal da andropausa, né? Isso é uma coisa que a gente lembra, uma comparação com menopausa, né? O homem não tem uma diminuição, pode ter, né, dos hormônios masculinos, mas não uma falência do testículo semelhante do que ocorre com o ovário, né? Vocês querem comentar um pouquinho sobre o dying? Distúrbio endogênico? Então, a gente vê bastante no consultório, né, o paciente que chega lá pedindo para dosar testosterona, né, para ver os hormônios, né, e quando a gente fala para o paciente, não, mas não é como a mulher que todo homem vai ter a deficiência hormonal, eles se surpreendem, é mesmo, né? Exatamente. Então, realmente, não existe esse conhecimento, né, da população em geral, e aí é mais um motivo, então, que é para ter essa conversa com a gente, né? E sabe que uma coisa bem importante também, que muitas pessoas confundem terapia de reposição hormonal com suplementação. Então, a terapia de reposição, como o próprio nome diz, ela está indicada quando a testosterona está em níveis inferiores aos fisiológicos. E, diferentemente da suplementação, que não tem qualquer evidência clínica de que seja benéfico, né? Então isso é bem importante saber. E a gente sabe que existem... a primeiro exame que a gente pode fazer é uma testosterona total, porque quando ela está em homens eutróficos, né, que tem uma testosterona total acima de 350, ela não precisa exame adicional em relação a isso, né, não tendo sintomas. Quando está entre 350 e 246, é que entra naquela faixa cinza, em que a avaliação através, então, da SHBG, por exemplo, né, que para calcular a testosterona biodisponível pode estar empregada nesse cenário. E a gente só vai tratar realmente com reposição quando a gente tiver laboratorialmente a comprovação de que realmente existe uma deficiência androgênica. Não sei se você concorda comigo, Ana. Exatamente, né? Laboratorialmente e clinicamente também, né? Que o paciente vem apresentar sintomas também, né? Exatamente. E ali a gente tem ali no slide do risco cardiovascular, né? Uhum. É importante salientar que a suplementação, né, que tu falou, o uso inadequado da testosterona, né, para o paciente que não precisa, tem um risco cardiovascular muito importante também, né? Então, essa reposição, né, ela deve ser bem adequadamente avaliada antes. E tem uma outra questão também importante em homens mais jovens que procuram esse recurso, que é a questão da fertilidade, né? A gente tem que lembrar que é por isso que o anticoncepcional hormonal masculino não pegou, né? Porque a gente sabe que a suplementação da testosterona pode inibir o eixo fisiológico e produzir uma infertilidade, que pode ser, inclusive, de difícil reversão. Existem outras estratégias que levam em consideração o tratamento de homens hipogonádicos, ou seja, que têm a deficiência hormonal, mas que interferem, que não vão interferir tanto, então, nessa questão da fertilidade. Às vezes, em homens jovens que usaram, às vezes, por conta, suplementos, né? Então, às vezes, inclusive, testosterona de equinos, né? Em academia, etc., né? Como forma de anabolizantes, né? Para desenvolvimento de massa muscular, e que, às vezes, ocorre uma atrofia do testículo, né? E com uma diminuição da fertilidade. Não sei se você quer comentar isso, porque isso é uma coisa que pode acontecer. Sem contar também a toxicidade dos hormônios quando administrado em dose e via inadequada. A gente sabe que os hormônios esteroides, eles sofrem o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem pelo fígado. E tem toxicidade hepática, né? Então, tem que procurar o médico mesmo, a médica, para ver se há realmente indicação, porque essas drogas não são isentas de risco. E quando a pessoa tem um câncer de próstata oculto, não é que não tem nenhuma comprovação que a medicação vai dar câncer de próstata, mas naqueles pacientes que têm câncer de próstata, se ele for hormônio sensível, ele pode sim estimular então o crescimento desse câncer, comparativamente ao que acontece também com as mulheres, né, com a terapia de reposição hormonal em mulheres que têm um câncer que são hormônios sensíveis. Então, assim, falando se a disfunção sexual masculina,
ela pode se comportar de diversas maneiras, né? Então, desde essa disfunção hormonal, né? Como a gente encontra disfunções ejaculatórias algumas vezes, né? E o mais comum, vamos passar para o próximo slide, que é a disfunção erétil, né? Então, que é uma queixa muito frequente de... Isso aqui é só uma piadinha que a gente botou, né? Piadinha. Que o cara procura, né? A catuaba, né? Famoso, né? Então, Claro. o amendoim, né? O gengibre, né? Essas coisas que aí. sabe que é. Aí a gente vai ver que isso aí medicar, funciona, né? O problema é que tem coisa bem melhor, né, Ana? Tem coisa bem melhor, mas às vezes funciona isso também. Claro, a disfunção erétil psicogênica, com certeza. Isso aí. Então tá, desculpe te interromper, vai lá. Disfunção erétil. A disfunção erétil, então, o que ela é? Né? É a dificuldade que o homem tem de obter ou manter a ereção, né, por um tempo suficiente para conseguir ter a satisfação sexual, né? E a gente sabe que essa é uma queixa de metade dos brasileiros acima de 50 anos, então, acima dos 40 anos. É uma queixa muito frequente e vocês imaginam que dessa porcentagem, quantos vão procurar ajuda, né? É uma parcela muito pequena, infelizmente. Né? Próximo. Isso aqui então, é interessante. Assim, a disfunção erétil, ela tem, em geral, causas, muitas vezes, reversíveis, né? Assim, não reversíveis, mas que a gente tem como preveníveis, na verdade, né? E os fatores de risco são exatamente os mesmos da doença aterosclerótica. O que é? Os mesmos fatores de risco, aqueles que vão causar infarto, que vão causar derrame, né? O AVC. Então, assim, cigarro, sedentarismo, alcoolismo, obesidade, colesterol alto, né? Idade avançada, diabetes, pressão alta, né? Então, são todas coisas que, com prevenção, a gente consegue melhorar muito, né? Então, assim, a gente consegue evitar muitas vezes, né? Então, a orientação de não fumar, de fazer exercício, né? De mudanças de hábitos de vida, de fazer o tratamento da hipertensão, da diabetes, do colesterol. Acho que o único fator aí que a gente não vai conseguir interferir é a idade mesmo, né? E é muito interessante porque a disfunção erétil é considerada, inclusive, um marcador de doença coronariana, né? Então, muitas vezes começa com o sintoma, às vezes, de disfunção erétil, a pessoa já é ateropata, né? Que tem uma doença aterosclerótica sistêmica, né? Justamente lembrando que as artérias que irrigam os corpos cavernosos são duas artérias, uma em cada corpo cavernoso, que podem estar acometidas, assim como a doença vascular periférica, oclusiva periférica, né? Que pode acometer os vasos ilíacos, né? Então, da ilíaca interna, que são os ramos que vão irrigar o pênis. Então, imagina, se essas artérias se tornam obliteradas por aterosclerose, né? Pode-se também usar isso como marcador e saber que a doença cerebrovascular e a doença cardiovascular, que tem a gênese semelhante, os mesmos fatores de risco, portanto, aliás, mesmos fatores de risco para muitas formas de câncer também, né? Como a gente viu, né? Então, que podem ser evitados realmente com um padrão de hábitos mais saudáveis, né? Uhum. Próximo. Passando aqui. Então, assim como ali que eu brinquei que a catuaba e o amendoim às vezes funcionam, é porque as causas, né, variam bastante e é muito frequente a gente ter questões psicológicas envolvidas, além das causas orgânicas, né, ou mistas. Mas, numa grande maioria dos casos, a gente tem, sim, um fator psicogênico relacionado. Próximo. Inclusive, esse fator psicogênico, só complementando, né, ele pode gerar um ciclo vicioso, né? Que a pessoa tem primeiro, aí, por ansiedade de desempenho, acaba liberando as chamadas monoaminas, né, que são neurotransmissores relacionados à vasoconstrição, né, que a ansiedade libera, então, a adrenalina, a noradrenalina, que são hormônios vasoconstritores, e que podem provocar, então, uma piora ainda na função sexual, e que com um problema orgânico somado, né, e um problema psicológico, acaba, então, a pessoa não conseguindo sair daquele ciclo, né, a menos que a gente consiga cortar isso com o tratamento adequado. Com certeza. Passa mais um pouquinho. Então, assim, a gente vê, então, diversas causas, né, como eu já tinha falado ali, doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, tem alguns medicamentos, né, alguns hipertensivos e antidepressivos que podem ser a causa da disfunção erétil.
tem causa cirúrgica, por exemplo, a prostatectomia, a cirurgia do câncer de próstata pode sim causar uma disfunção erétil até de bastante difícil manejo, né? E ali eu botei até um itemzinho, a doença, o DAEM, né, que é a deficiência androgênica, ele não é uma causa, a gente tem que tratar o DAEM para ver se a gente vai ter a disfunção erétil, né? Então, aqui é como assim, a gente pode evitar, né, muitas vezes, a disfunção erétil ou retardar o aparecimento dela com bons hábitos de vida. Próximo. Como é que a gente faz o diagnóstico, né? Em geral, ele é feito com uma história médica, né? Uma conversa muito bem detalhada com o paciente, né? Com dados, com perguntas bem direcionadas também da questão sexual, fazendo um bom exame físico. Existem alguns questionários validados, né? Assim como o doutor Emanuel apresentou ali do câncer de próstata, a gente tem alguns recursos, assim, documentais sobre disfunção erétil, né? E o diagnóstico acaba sendo feito assim, poucas vezes a gente vai ser necessário lançar mão de algum exame, né, Manuel? Exatamente. Em verdade, hoje mudou muito, né? A estratégia de teste terapêutico acabou ultrapassando, né? Ou seja, a partir do tratamento, né? A estratégia de diagnóstico. Antes se fazia vários exames para diagnóstico e não tinha tratamento eficaz. Hoje a gente tem tratamentos que são mais eficazes e seguros, e o diagnóstico acaba sendo clínico mesmo, né? E essa avaliação desses problemas que são concomitantes. A disfunção erétil a gente sabe que ainda é um tabu, até porque a terminologia, né, muitas vezes fala em impotência, né? Só que não tem potência, isso já era uma coisa que causava já um abatimento já na pessoa que ia procurar ajuda, né? Não queria é um termo muito infeliz, né? Que ainda é empregado em outros idiomas, por exemplo, em inglês se usa muito essa palavra ainda. Tanto que essa questão da potência, um dos medicamentos mais conhecidos que a gente sabe hoje, eu vou até falar o nome porque já perdeu a patente até, que é o Viagra. Uma das pesquisas para saber qual o nome que seria para a medicação, né, que foi instituído antes, foi baseado até numa questão da potência mesmo. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos se diz Viagra, se pronuncia Viagra, porque se fez uma pesquisa entre os norte-americanos e perguntava o que lembra mais potência para vocês, e tinha várias opções. E Niagara, né, das cataratas do Niágara, venceu assim muito, né? Então Niágara, a potência das águas, então Niagara, Viagra, né? Ou seja, a potência de quem está em queda livre, né? Só a interpretação que eu tenho. E tem uma potência latente ali na queda livre, né, que poderia ser explorada. Então, foi um tratamento realmente revolucionário, mas ainda continua sendo um tabu, né? Muitas vezes o paciente ele começa a dar uma volta e quando dá o sinal da maçaneta, né? Quando tu abre a maçaneta para a pessoa ir embora, ela já tem mais uma coisinha. A consulta já foi 1 hora a consulta. E aí ele deixa para o último minuto, que depois da prorrogação, né? Que já acabou a consulta, para falar na disfunção erétil, né? Às vezes eles vão embora sem falar também, né? Né? E aí eles, agora, né? E era o motivo principal, mas que ficou se enrolando, porque tem essa questão, então, de não querer revelar esse problema, e precisa estabelecer já uma relação de confiança. Deve ver muito isso, né, Ana, também? Sim, não, a gente vê bastante. E eu, como mulher no consultório, às vezes eu vejo, né, o paciente que vai ao consultório do colega do homem e acaba não tendo coragem de entrar no assunto, né? Exatamente. Exatamente. Como assim, não quero reconhecer para outro homem, né, que eu tenho problema. Isso a gente acontece. vê isso, né? Isso mesmo. Só passa o próximo, a gente vai falar rapidamente aqui, só para finalizar, o que a gente tem de opção de tratamento, então. Né? Em geral, a gente precisa tratar a causa, como muitas vezes a gente tem uma causa psicogênica junto a tudo isso. A terapia sexual, ela se encaixa aqui como um tratamento primário, né? Ela serve para praticamente todos os pacientes, ela seria importante, né? A terapia sexual até pode ser feita com um urologista, mas também existem profissionais amplamente treinados para esse tratamento. Tá? A primeira linha de tratamento, então, da disfunção erétil, ela acaba sendo o tratamento oral, que é esses medicamentos bem conhecidos, como o Emanuel falou, né?
E a gente depois, para quem não tem resolução com o tratamento oral, a gente tem uma segunda linha, que pode ser medicamentos intrauretrais, então se coloca dentro da uretra, ou intracavernosos, que são as famosas injeções, né? Então que o paciente tem que injetar no momento da relação sexual, que tem resultados muito bons, apesar de ser um tratamento invasivo, um pouquinho doloroso, mas o paciente tem resposta em geral muito boa, né? Existe uma segunda linha que se tem falado bastante também, que são as bombas de vácuo e anéis constritores, né? Que são equipamentos que se vendem em sex shops, inclusive, né? Então seria uma segunda opção. O ideal é que ele seja utilizado com prescrição médica, né? E adequadamente, para não causar mais dano do que benefício. A gente tem que lembrar que os diabéticos, né, assim como eles têm uma habilidade, já alguns que usam insulina já de se injetar, mas também pode ter uma destreza manual e uma sensibilidade diminuída por neuropatia. E ficar com o anel constritor muito tempo e muito apertado sem perceber pode causar problema de irrigação do pênis, né? Então é um tratamento válido, mas que tem que realmente respeitar algumas regras, né? Acho que é importante isso. E aí, como a nossa última opção de tratamento ao paciente que não vai, ele para quando não responde a nenhuma das outras opções, né? A gente tem as próteses penianas, então, que é a terceira linha, né? Elas é um procedimento cirúrgico, né? Irreversível, né? Então, assim, você até pode tirar a prótese, mas tu não volta a ter a funcionalidade sem ela, né? Então, existem vários tipos de prótese. Aqui, no final, a gente tem a mais comum, né? Que é a prótese semirrígida, na terceira imagem, que, apesar de ser um tratamento mais agressivo, em geral, ele tem uma boa aceitação ao paciente que tem ela, né? E, em geral, a grande maioria faz muito bom uso desse tratamento. Sabe que eu costumo falar assim para as pessoas que estão para colocar uma prótese, né? Uma coisa, compara com uma prótese de membro inferior da perna, né? Tu não vai tirar uma perna que está funcionando para colocar uma prótese, mesmo tendo próteses muito modernas que permitem, inclusive, correr, praticar esportes, etc. A mesma coisa, tu não vai colocar uma prótese, tu tem perspectiva de ter ereção. Mas quando não tem mais a perna, é melhor ter a prótese que tu não tem, né? Então, para substituir a função do órgão que não é perfeitamente, né? A gente só tem que ver se é adequado para aquele caso mesmo, né? Exatamente como falaste, né? Que é a última linha de tratamento. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a Henriques por nos proporcionar esse momento, né? Não sei se vai ter alguma questão para a gente responder. Muito obrigada, doutora Emanuel, doutora Ana Francisca, foi revelador, né? Eu não costumo ler muito sobre saúde do homem, assim como leiga. Achei que foi uma grande palestra, foi muito bom. E, na verdade, eu tenho uma dúvida, antes da gente finalizar. Gostaria de perguntar para vocês, assim, porque se fala muito sobre os homens terem bastante resistência em falar sobre problemas, irem ao urologista, fazer o exame para saber se tem câncer de próstata, enfim, que os homens em geral não procuram muito e não discutem saber sobre a sua própria, não discutem muito e não procuram saber muito sobre a sua própria saúde, assim. E, enfim, isso pode levar a vários problemas, né, e diagnósticos muito tardios. Queria perguntar para vocês se vocês ainda sentem isso muito, se isso é real, né? Se vocês ainda sentem isso muito entre os homens e se vocês acham que campanhas como o Novembro Azul têm, de fato, ajudado homens a terem mais naturalidade a falar sobre esses problemas e procurarem mais os urologistas. Não sei se o Emanuel quer falar ou eu posso responder. Eu acho que podemos dois responder, né, Ana? Porque, de fato... Por favor, os dois, cada um com a sua... Muito relevante, como eu falei no início, né? Muitas vezes é a esposa que marca, né? A companheira, alguém que é próximo, que quer muito bem a pessoa, né? Mas a gente sabe que os homens mais jovens hoje já têm mudado um pouco essa postura e têm mais independência, né? E acabam procurando mais recursos. Cada vez mais tem sido visto isso. Em parte, justamente não apenas pelas campanhas de educação, mas voltadas para o assunto, né? Mas para a própria evolução do comportamento masculino numa sociedade mais atual, como a gente vê hoje, né? Que leva isso tudo em perspectiva, né? Da necessidade do autocuidado, né? Antes não havia tanto
disseminação de que isso seria importante, né? Não sei se a Ana quer comentar, Ana. Perfeita colocação, é bem isso aí, assim, o paciente de mais idade, né, ele, em geral, ele vem trazido pela esposa, né, ou pela companheira, isso é muito frequente, e eu até ia brincar aqui que se a gente olhar os nossos participantes, a grande maioria é mulher, né, como sempre, e é ela que traz, que leva o homem, muitas vezes, a informação. Eu tenho a impressão, assim, que a importância desse mês, assim, ela existe, né? Porque a gente vê, por exemplo, no consultório, que em novembro a gente tem muito mais consulta de rotina, né? Então, o paciente já vincula, novembro é o mês de fazer minha revisão. Daquilo, não sei quando que foi, no outro ano, já faz 1 ano, 2 anos que eu não vou. Então, eu acho muito interessante criar esses vínculos, ter um mês que faz a pessoa lembrar, né, de marcar seu médico. Eu sou uma grande... Lembrando isso, né, Ana, que você está falando, não é só câncer de próstata, é saúde do homem. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu sou uma grande defensora que em novembro a gente não fale só do câncer de próstata, né, que eu acho que o homem precisa ir mais ao médico, sim, né? A gente percebe isso. Os jovens já estão tirando de letra isso, assim, eles já consultam bastante, né? Com muito mais frequência, bem menos medo. Eles já falam sobre sexualidade com mais facilidade, né? Mas o homem de meia idade, ele ainda tem muita dificuldade no consultório. A gente ainda tem o paciente que, mesmo estando só na tua frente, ele vai te dizer: eu prefiro morrer de câncer do que fazer um exame de toque. A gente ainda ouve isso, né? É inacreditável, mas tem. Então, eu acho essas campanhas, assim, fundamentais, né? Acho que só tem a acrescentar. Respondemos? Não, perfeito, responderam, com certeza. Mais uma vez queria agradecer a doutora Ana Francisca e ao doutor Emanuel, também agradecer aos nossos parceiros na Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Rio Grande do Sul, por construir esse evento junto conosco. A Anhiggs tem muito carinho por esse evento, que é o ciclo de palestras, porque a gente entende que é uma forma de levar mais informação para as pessoas, e informação confiável, né? Que a gente possa, com profissionais de gabarito, porque saúde é isso, né? Todo mundo tem que se cuidar, e hoje que tem tanta fake news, né? Tanta informação confusa na internet, a Anhiggs tem o prazer de levar para a comunidade, enfim, discussões que se dá para confiar, né? Que são baseadas em evidências. Mas por hoje é isso, então. Doutora Ana Francisca, doutora Emanuel, se vocês quiserem fazer as últimas considerações para se despedir dos nossos ouvintes. Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo pessoal que nos assistiu do início ao fim e que a gente possa ter esclarecido muitas dúvidas aí, que o pessoal possa ter entendido um pouquinho mais sobre a saúde do homem. Eu também quero agradecer muito a participação de todos até essa hora, né? Então, obrigada também pela mediação, Júlia, estava muito bom mesmo, né? A plataforma, tudo excelente, participação de todos, e também essa parceria aí com a doutora Ana, aí, que foi muito legal. Isso aí, foi ótimo. Agradecer a todos também, a SBU também. Tá? Foi uma oportunidade muito boa da gente discutir esse assunto mesmo. Bom, legal. Nos encontraremos em outros ciclos, então. Perfeito. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. E lembrando que os certificados vão estar disponíveis, sim, até 7 dias úteis. Todo mundo vai receber o e-mail para saber que recebeu, tá? Um abração, boa noite, bom descanso e até o próximo ciclo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.